Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreve, deixa seu like, deixa também os seus comentários. Damião Moraes levando a verdade até você. Eu quero compartilhar com você esta mensagem de fé, meu amigo, que está escrita aqui no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Está escrito, a filha de Jairo e a cura de uma mulher. Nós vamos ver aqui, meu amigo, dois grandes exemplos de fé. Dois grandes exemplos de fé, diferentes um do outro, mas são exemplos que nos chamam muito a atenção. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção e meditasse também nessas palavras, pois está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 21. Talvez você passe por algum problema e você às vezes desanima, fica com dúvida. Meu amigo e minha amiga, Deus, Ele é grande e poderoso, infinito nas batalhas e nas suas misericórdias e no seu poder. Agora nós temos que crer e temos também que confiar nele, porque só existem duas coisas que ele precisa de nós: a nossa fé e a nossa confiança. Nós temos que saber que a quem nós pedimos, ele é fiel e justo para resolver a situação e poderoso. Então ele diz assim, vamos ver aqui o primeiro milagre. Diz assim, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado do lago, do rio, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, do templo, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está quase morta. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que ela fique curada e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Veja só, o Senhor Jesus Cristo, ele estava anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, a multidões. E Jairo, um dos principais da sinagoga, era um homem respeitado, um homem que tinha conhecimento da palavra e era respeitado pela sociedade. Ele veio até Jesus e se ajoelhou chorando: olha, socorre minha filha está quase morta, muito doente. E Jesus falou assim: vamos lá. E Jesus foi com ele. E a multidão seguia Jesus. E cercavam Jesus, a multidão, de tanta gente que tinha. E diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, quer dizer, a mulher hemorrágica. Aqui nós vamos ver dois grandes exemplos de fé, meu amigo e minha amiga, para você entender que não existe impossível para Deus. E ele diz assim: e havia padecido muitos anos. Essa mulher sofria com um fluxo de sangue, com hemorragia, e havia 12 anos, padecia muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhes aproveitando isso, antes indo a pior. Quer dizer, essa mulher, a Bíblia diz que ela era muito rica, e ela gastou todos os seus bens, todo o seu ouro, toda a sua prata, todas as suas propriedades com os médicos.
e nenhum médico conseguiu resolver o problema dela, conseguiu curar ela. É aí que a gente tem que pensar, meu amigo e minha amiga. Existem problemas, doenças que são físicas, na qual Deus usa os médicos para os médicos passar as medicações ou fazer uma cirurgia e resolver a situação. Mas nós não podemos esquecer que também existem os problemas espirituais. E o problema espiritual eu não conheço ninguém que resolva a não ser Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Foi o caso dessa mulher. Ela desperdiçou, ela perdeu tudo quanto ela tinha, gastando com os médicos. É a mesma coisa que acontece hoje. A pessoa se depara com uma AIDS, se depara com um câncer, se depara com um problema no coração, se depara com uma doença mortal, que é uma doença espiritual, e ela insiste em ir para os médicos, para médico, gastando tudo quanto tem, e morre e não consegue vencer a doença. Por quê? Porque ela se esquece que há problemas que são físicos, que é para o médico, mas existem problemas que são espirituais, que é só quem pode resolver é o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo, é Deus. Então, ela ia ficando de pior a pior, e diz assim, ouvindo falar de Jesus, essa mulher ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Veja que era um mal espiritual na vida dessa mulher, meu amigo e minha amiga. E ela só veio decidir se utilizar da fé que ela tinha, depois que ela perdeu o braço de apoio dela, que era o dinheiro, no qual muitas pessoas têm se apoiado. Quando elas gastam tudo que têm, que se encontra sem nada, elas querem resolver, querem recorrer a Deus, e talvez já está sem jeito. Meu amigo e minha amiga, existem muitos problemas físicos e problemas espirituais. O problema físico nós podemos resolver, o problema espiritual só quem pode resolver é Deus. E ele diz: e logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes que te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se de joelhos diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja só, ela era uma filha de Deus, mas por causa do orgulho, porque deixou o dinheiro subir para a cabeça dela, como no caso de muitas pessoas hoje, que deixam o dinheiro tomar a sua mente e se orgulha e acha que não precisa de Deus para nada. No caso dela, se deparou com uma enfermidade que quase levou ela à morte. Ela sangrava de dia e de noite sem parar. Veja que era um mal espiritual, meu amigo e minha amiga, que se não fosse, não teria como uma pessoa sangrar sem parar no período de 12 anos. Ela tinha muito dinheiro, era riquíssima, perdeu tudo com os médicos e nenhum pôde resolver o seu problema. Mas numa simples atitude de fé que ela tomou,
Na hora que ela falou, eu vou, mesmo fraca do jeito que estou, de tanto perder sangue, mesmo debilitada, eu vou pelo meio do povo. Se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que serei curada. Então ela determinou dentro dela. E assim como ela tocou e determinou, aconteceu. Ela foi curada no mesmo instante. E Jesus falou assim: quem me tocou? Os discípulos falaram: mas mestre, a multidão te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou. Ele disse: não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé. Eu senti que de mim saiu o poder. Alguém tocou nas minhas vestes, determinada, que ia receber o milagre. E essa pessoa recebeu o milagre. E é o que Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela era uma filha de Deus, mas porque estava distante de Deus, porque era soberba, era orgulhosa porque tinha dinheiro. Então, quando ela perdeu tudo, ela resolveu utilizar da fé que tinha. Não tinha outro meio para ela fazer, porque ela já tinha procurado tudo. É isso que acontece com as pessoas. Enquanto ela tem em que se apoiar, ela insiste naquilo ali. Mesmo sendo um filho, uma filha de Deus, ela insiste no erro, ela insiste no pecado, ela insiste. Quando as coisas se tornam terríveis na vida dela, é que elas querem voltar. E felizes são aquelas que ainda voltam. E Deus é tão misericordioso que Ele atende, como atendeu ela, dizendo para ela: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, Jairo. Para que incomodar o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo: não temas, crês somente. Quer dizer, os discípulos vieram, os amigos e conhecidos de Jairo vieram e disseram para ele assim: olha, não incomoda mais Jesus, porque tua filha já está morta. Em outras palavras, não há mais o que se fazer. Ele não vai poder ressuscitar ela, ele não vai mais dar a vida dela de volta. Só que eles estavam completamente enganados, porque eles não sabiam que Jesus é o próprio Deus. Com ele está a vida, com ele está a ressurreição. E ele diz, Jesus falou assim: olha, não temas, Jairo, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, seu irmão de Tiago. E tendo chegado à casa de Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam em prantos. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? Por que estáis desesperados? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas está dormindo. Olha só. Mas a menina estava dormindo? Não, verdadeiramente ela estava morta, tinha morrido. A alma já não estava mais no corpo dela, o espírito já não estava mais nela, o fôlego da vida. Mas Jesus, Ele é o fôlego da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Ele está o poder da morte, com Ele está o poder da vida, meu amigo e minha amiga. Então Ele diz assim, Ele diz assim, e riam-se dele, e as pessoas riam de Jesus, por ele ter dito, por ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Tábita, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou.
e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, porque nunca tinha visto um milagre como aquele. E mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse, e disse que a ninguém que lhe desse de comer. Que lhe desse de comer. Então veja só, meu amigo e minha amiga. Aqui nos deixa bem claro que para Deus não existe nada impossível, não existe nada difícil, não existe caso perdido. Talvez você está vivendo uma situação, talvez você que vai ouvir esse vídeo, talvez você se encontre numa situação que o médico já te desenganou. Talvez você tenha um câncer, meu amigo e minha amiga, que está já no estado final. Mas se você crer que com Jesus Cristo está o poder da vida e da morte, ele invalida a palavra do homem, da medicina, porque ele é o médico dos médicos. Para ele, 1 minuto e 1 ano é a mesma coisa, 1 ano e 1 minuto é a mesma coisa, 1 segundo e 1 minuto é a mesma coisa para ele. Se você crê, meu amigo, entre esse período de 1 minuto para 1 segundo, de 1 segundo para 1 minuto, ele pode reverter a situação que você está enfrentando, como no caso da mulher hemorrágica. E talvez você fique aí apoiada numa religião, apoiada em alguma coisa, e você não decide. Você tem que tomar uma atitude de fé, você tem que buscar ao Deus que é o dono dessa palavra, porque essa palavra ela é viva e é eficaz, ela traz vida para aqueles que não têm. A palavra de Deus, ela dá vida a quem não tem. Então não sei qual é o seu problema, qual a situação que você está enfrentando. Uma coisa eu sei, que se você crê em Deus e crê na palavra de Deus, e você praticar a palavra de Deus, então ele muda a história da sua vida. Deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscreve em meu canal, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você, em nome de Jesus.